Há exatos 20 anos, o mundo assistia ao vivo àquele que se tornou o maior ataque terrorista da história, com mais de 3.000 mortos e milhares de feridos. Tudo aconteceu quando terroristas da Al-Qaeda, lideradas pelo Osama Bin Laden, sequestraram 4 aviões, dos quais 3 atingiram seus objetivos terroristas, derrubando as Torres Gêmeas e atacando o Pentágono. Neste vídeo você vai saber dos detalhes do maior ataque terrorista de todos os tempos. Meu nome é Jositon Correia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal John Miller. O maior ataque terrorista do século ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões acertaram as Torres Gêmeas e um outro acertou o Pentágono, tudo isso nos Estados Unidos. Quase todo mundo sabe que Osama Bin Laden foi o organizador dos ataques, mas o que pouca gente sabe é o contexto que levou aos atos terroristas. Para entender bem, vamos voltar alguns anos antes, mais exatamente na Guerra do Afeganistão. Durante a Guerra do Afeganistão, que durou entre 79 e 89, as forças soviéticas invadiram o país asiático para montar uma nação socialista, se aproveitando que um ano antes houve um golpe de Estado onde políticos socialistas tomaram o poder. Com a chegada das forças soviéticas em território afegão, várias milícias populares foram formadas para combater a União Soviética, levando a um conflito que durou anos e destruiu a economia do Afeganistão. Uma das milícias era comandada por um jovem árabe islâmico do ramo sunita. Vou deixar vocês adivinharem quem é essa pessoa. Se você disse Osama Bin Laden, eu acho que você acertou, hein? Porque é exatamente ele. O jovem Osama Bin Laden havia abandonado a sua família rica e bem-sucedida na Arábia Saudita para se juntar às forças rebeldes do Afeganistão, formando um grupo chamado de Matab al-Qaddamat, com a sigla MAC, um dos vários grupos rebeldes mujahidins que combateram a União Soviética. Osama Bin Laden e seu grupo, assim como outras milícias, foram armadas e treinadas pela inteligência do Paquistão e pelos Estados Unidos através de programas de inteligência. Dessa maneira, os rebeldes islâmicos antissoviéticos se armaram e conseguiram, após quase 10 anos de batalha, conquistar a capital Cabul e depor o governo socialista que estava no poder. E sim, você não entendeu errado. Osama Bin Laden e Estados Unidos eram aliados nos anos 80. Quem sabe aquele meme famoso do Bin Laden com Barack Obama tivesse surgido nos anos 80. Ele estaria lá com Ronald Reagan ou até mesmo com o George Bush, o pai. Faria mais sentido, né? Mas afinal, se os rebeldes Mujahideen e os Estados Unidos eram aliados, por quais motivos Osama Bin Laden se voltou contra os Estados Unidos? Vamos contextualizar. Existe um país chamado Israel, que não é o mesmo da Bíblia, ok? Esse país, chamado Israel, surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi apadrinhado pelas potências ocidentais, em especial os Estados Unidos. Israel é um país judaico. Sociedades judaicas e islâmicas não se davam muito bem no passado, não se dão bem ainda hoje, né? E naquela época, lá atrás, disputavam o território atual de Israel antes da Segunda Guerra Mundial. Desde os anos 20, Israel e Palestina, um país de maioria islâmica, vivem há décadas um conflito repleto de intrigas políticas e sociais, que todo ano leva à morte de centenas de pessoas numa região chamada Faixa de Gaza, disputada pelos dois países e que por direito pertence à Palestina. Os rebeldes islâmicos não gostavam nem um pouco do apoio ocidental a Israel, uma nação do Oriente Médio considerada traidora. Um país do Ocidente apoiando um país do Oriente que luta contra os próprios islâmicos da região. Não tem como dar certo, né? Sendo assim, Osama Bin Laden reuniu os grupos rebeldes para formar nos anos 90 um grupo político e terrorista anti-Ocidente chamado de Al-Qaeda, que foi apoiado e financiado pelo próprio Osama Bin Laden e por outro grupo político chamado de Talibã, formado por estudantes riquinhos lá do Paquistão que resolveram colocar o caos do Afegão em ordem, da maneira deles, é claro.
O grupo que anos mais tarde realizaria o ataque terrorista se alimentou de um ódio mortal pelos Estados Unidos devido à intervenção dos americanos em nações orientais, como o Irã, que foi afetado pelos Estados Unidos, a Arábia Saudita, e também tem um outro fator que é a Guerra do Golfo e a derrota do Iraque, que foram um fator ainda maior para que Osama Bin Laden colocasse de vez o seu ódio pelo mundo ocidental para fora. É hora de falar sobre planejamento para o ataque terrorista. A vontade de atacar as Torres Gêmeas não é exclusiva de Osama Bin Laden. Na verdade, a ideia nem saiu dele. No ano de 1992, um paquistanês chamado Hanzi Youssef desenvolveu um plano de atacar o World Trade Center, que acabou sendo realizado no ano seguinte, em 26 de fevereiro de 1993, naquele que foi o primeiro ataque terrorista às Torres Gêmeas. Hanzi Youssef levou uma van com mais de 600 quilos de dinamite e estacionou na garagem subterrânea do complexo de prédios. A explosão foi grande e destruiu cerca de 6 andares de uma das torres, causando 6 mortes e deixando mais de 1.000 feridos. No final das contas, o plano deu errado e o terrorista acabou sendo preso em 1995 no Paquistão e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, onde ele está até hoje. No entanto, a ideia foi tão genial para os terroristas que em 1994, um sujeito chamado Abdul Murad, amigo de Youssef, desenvolveu um plano mais eficiente para atacar as Torres Gêmeas, utilizando aviões. Ele levou essa ideia até um outro cara, um brutamonte, chamado de Khaled Mohammed, que terminou de desenvolver a ideia inicial e apresentou ela para Osama Bin Laden ainda em 1994. E adivinha só, Osama Bin Laden gostou bastante da ideia e resolveu levá-la à frente. Ele nomeou Khaled Mohammed como o principal mentor do plano e ficou apenas nos bastidores, financiando o plano. Na primeira versão, a ideia era atacar outros locais além do World Trade Center e o Pentágono. Alguns desses locais seriam a Torre de Seattle, a US Bank Tower, usinas nucleares e até mesmo a sede da CIA. Seriam usados cerca de 10 aviões ou mais, porém Osama Bin Laden preferiu que fossem apenas 4. Isso porque demandaria de muito tempo para realizar uma operação com 10 aviões, e seria muito arriscado para as pretensões da Al-Qaeda. A partir daquele momento, se iniciou a busca por pilotos suicidas, que fossem capazes de residir nos Estados Unidos e se passar como um cidadão qualquer. No ano de 1998, 2 jovens chamados de Mohammed Atta, do Egito, e Marwan al-Sherri, dos Emirados Árabes, conheceram outro rapaz chamado de Hanzi bin al-Shib, do Iêmen, formando assim a Célula de Hamburgo, na Alemanha. Juntos eles discutiam maneiras de atacar os Estados Unidos e castigar a nação que causava pânico ao mundo, em especial ao mundo islâmico no Oriente Médio. Um ano mais tarde, eles conheceram um jovem libanês chamado Ziad Jarrah, e vocês podem observar que são muitas pessoas jovens que participaram do plano. Junto de outros membros, eles pretendiam combater nos campos de guerra da Chechênia em 1999, mas foram convencidos a irem para o Afeganistão se unirem à Al-Qaeda para fazerem parte da Operação Aviões, que é o nome da operação como ela ficou conhecida, a operação que causou o ataque terrorista. Dos 4 aviões envolvidos, o primeiro deles partiu, fazendo o voo 11 da American Airlines, partindo do aeroporto às 7h59 da manhã, saindo de Boston, em Massachusetts, em direção a Los Angeles, na Califórnia. Um Boeing modelo 767-200ER, especializado em voos transcontinentais, estava com 92 pessoas a bordo. Mohammed Atta e Abdullah Al-Omari, junto de outros sequestradores, anunciaram o sequestro do avião às 8h15 da manhã, após o piloto do avião ser esfaqueado e morto. Os sequestradores assumiram o controle do avião e, na tentativa de enviar mensagens para a cabine de passageiros, acabaram enviando a mensagem de aviso para o controle do tráfego aéreo de Boston, que acabou percebendo alguns minutos depois que o avião havia sido sequestrado. Os sequestradores mudaram a rota do avião em direção a Manhattan.
Como a Torre de Boston já havia percebido que o avião tinha sido sequestrado, eles comunicaram à Força Aérea dos Estados Unidos, mas a demora em responder fez com que o avião chegasse ao seu alvo. O alvo era a torre norte do World Trade Center, uma das torres gêmeas. Às 8h46 da manhã, o avião pilotado por Mohammed Atta, a notícia rapidamente se espalhou pelos jornais, ficou claro de que se tratava de um ataque terrorista. O segundo avião era um Boeing 767 modelo 200, modelo padrão, que havia saído do mesmo aeroporto que o anterior, em Boston, tendo também o mesmo destino com alguns minutos de diferença. Esse Boeing realizava o voo 175 da United Airlines. Os sequestradores, liderados por Marwan al-Sherri, capturaram o avião que havia decolado de Boston às 8h14. O sequestro aconteceu em algum momento entre as 8h40 da manhã e as 8h50, quando o avião deixou de responder ao centro de comando e desviou a sua rota deliberadamente. O avião, que carregava 65 passageiros e mais de 30 mil litros de combustível, colidiu com a Torre Gêmea Sul às 9h03 da manhã, matando todas as pessoas a bordo e outras centenas de pessoas que estavam no local onde o prédio sofreu o impacto. A colisão atingiu o edifício por volta do andar 77, castigando boa parte da estrutura do edifício. O terceiro avião era um Boeing 757 modelo 223 da American Airlines, responsável pelo voo 77, que fazia a rota entre Washington e Los Angeles. Pouco tempo após decolar, o avião foi sequestrado pelos terroristas e levado até o Pentágono dos Estados Unidos, onde foi jogado contra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, matando todas as 64 pessoas a bordo e outras 128 pessoas na região onde o avião bateu. Um dos líderes do sequestro era Nawaf al-Hazimi, um dos principais mentores do planejamento. Parte do Pentágono ficou completamente destruído e foi somente reconstruído em 2002. O quarto avião sequestrado era um Boeing 757 modelo padrão. Ele carregava 44 pessoas ao todo e acabou sendo sequestrado por Ziad Jarrah e Saed al-Ghamdi por volta de 9h da manhã. O voo havia partido de Nova Jersey com direção a São Francisco, na Califórnia. A ideia principal do voo ainda não é totalmente conhecida, mas conforme revelações feitas pela própria Al-Qaeda e pelo FBI, os destinos possíveis seriam o Capitólio, que é a sede legislativa dos Estados Unidos, ou então a Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos e sede executiva do país. O sequestro acabou sendo fracassado, pois os passageiros conseguiram descobrir através de telefonemas que outros 2 aviões já haviam sido sequestrados e jogados contra as Torres Gêmeas. Em algum momento, esses passageiros resolveram brigar com os terroristas para tomar o controle do avião. Infelizmente, estes mesmos terroristas jogaram a aeronave contra o solo, numa área rural em Shanksville, na Pensilvânia, numa velocidade de cerca de 970 km/h. Todas as pessoas a bordo, infelizmente, morreram. As Torres Gêmeas foram severamente afetadas com o impacto do avião e acabaram desabando alguns minutos depois do impacto. A primeira torre a cair foi a Torre Sul, às 9h59 da manhã, cerca de 55 minutos após sofrer o impacto. A estrutura do prédio foi completamente danificada pelo impacto, mas foi um gigantesco incêndio somado a uma falha estrutural que deu fim à vida da Torre Gêmea Sul. Milhares de pessoas acabaram morrendo quando o prédio desabou de vez. O segundo desabamento foi o da Torre Gêmea Norte, após 1h30 da colisão. As causas foram as mesmas da Torre Gêmea Sul. O colossal impacto do avião, somado ao incêndio dantesco e a falha estrutural, levaram o prédio abaixo rapidamente.
A queda da Torre Norte causou danos irreversíveis a outros prédios do complexo do World Trade Center. Os escombros da Torre Norte destruíram o prédio 7, causando um enorme incêndio que destruiu o prédio completamente. Tanto que no mesmo dia, às 17 horas e 20 minutos, o prédio 7 também desabou, levando mais uma pilha de escombros e poeira tóxica suspensos na atmosfera. Outros prédios do complexo foram severamente abalados e até prédios distantes foram abalados também. O prédio Deutsche Bank Building, de uma empresa alemã, foi tão afetado que precisou ser demolido devido à presença de gases e poeiras tóxicas que ficaram armazenadas dentro do prédio. Outro edifício condenado foi o Fetterman Hall, que acabou sendo demolido. Devido aos ataques terroristas, a economia dos Estados Unidos sofreu com um prejuízo que beirou os bilhões de dólares, com bolsas de valores perdendo muito dinheiro e muitos empregos da região de Manhattan sendo perdidos. Diversas empresas acabaram saindo de Nova York por medo de um novo ataque. O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado por quase 4 dias. Mais de 400 voos em direção ao país foram remanejados para o Canadá, México, Brasil e outros países da América. Os detritos dos prédios liberaram mais de 2.000 substâncias tóxicas que se acumularam na região do ataque. Essas substâncias com potencial cancerígeno foram sobreviventes entre civis, bombeiros e policiais a desenvolverem várias doenças nos anos seguintes, sendo que muitas delas morreram devido a essas contaminações. O câncer de pulmão foi uma das doenças mais comuns a surgir nas pessoas que foram expostas a substâncias tóxicas das poeiras dos destroços. Um estudo de 2010 indicou que cerca de 30% das pessoas que trabalharam envolvidas nos resgates durante os atentados tiveram problemas pulmonares. As viagens de aviões passaram a ser menos utilizadas nos meses seguintes, devido ao medo de um novo sequestro. E por fim, a maior das consequências: 3.000 mortos e mais de 6.000 feridos. Até hoje, existem pessoas que não foram identificadas ainda. Há alguns dias, uma notícia mostrou que 2 novas pessoas que morreram nos ataques foram finalmente identificadas. Isso mesmo, após 19 anos. Milhares de pessoas que morreram nos ataques ainda não foram identificadas, incluindo uma pessoa que ficou conhecida por saltar de um dos prédios, gerando uma das fotos mais impactantes de todos os tempos. O atentado do 11 de setembro levou a uma série de medidas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, e uma das medidas foi responder aos ataques terroristas invadindo o Afeganistão em outubro de 2001, o que levou mais tarde ao conflito de Tora Bora em dezembro do mesmo ano. Nós temos um vídeo no canal sobre esse assunto, se liga aí no card que vai aparecer para você. Até hoje, as consequências são sentidas em diversas áreas da sociedade e do mercado de trabalho. A filtragem de passageiros em voos ficou mais rígida, a concessão de vistos para estrangeiros vindos do Oriente Médio ficou mais exigente, entre outras coisas. Fora que a vigilância aérea nos Estados Unidos e nos países aliados aumentou ainda mais depois do ato terrorista. Os atos terroristas continuam acontecendo mundo afora, sejam eles causados pelos terroristas fundamentalistas islâmicos ou pelos terroristas do Ocidente, que também adoram jogar umas bombinhas alheias aí, né? Que também adoram jogar umas bombinhas em países alheios, né? A gente sabe bem. Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui. Neste vídeo eu tentei trazer para vocês os melhores detalhes sobre os atentados terroristas do 11 de setembro. Foi com bastante estudo sobre o tema que eu trouxe esse conteúdo bem bacana para vocês. Agora, para dar aquela moral para o canal de Omila, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e comenta, claro, aqui sobre algo ou algum detalhe que eu tenha deixado de lado ou passou em branco aqui no vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, o canal de Omila agradece o seu apoio. Muitos beijos e forte abraço, até o próximo vídeo.